Trabalhando as emoções, projeto arco-íris. Quando temos uma emoção, um afeto invertido, ao ser nominada essa emoção, ela se transforma, ela muda de negativo para positivo, de afeto invertido para um afeto. Essa é a história dos afetos invertidos que nós vamos fazer a primeira explicação. Vamos trabalhar criança, pais e educador, mas sabendo que a criança tem dentro de si um delta mãe, uma quantidade de mãe que ela tem, e tem uma quantidade de pai. Essa medição é muito importante a gente ter das crianças. E quando a gente medir a criança, a gente mede simultaneamente os pais, e vê dentro deles qual é o delta de autonomia, o quanto eles são autônomos para dirigir a própria vida. E o quanto eles têm o delta da vida prazerosa, o quanto eles são capazes de aguentar e de viver prazer, e de se dispor ao prazer. Porque se aqui nós pegamos uma família que é praticamente um túmulo, nós vamos passar todas essas cargas para cá, a gente não vai conseguir resolver aqui. Então nós precisamos levantar a autonomia, a capacidade dos pais irem para o mundo e a vida prazerosa para liberar a energia deles para fazer aqui uma casa onde possa ter alegria e possa chegar naqueles níveis mais altos de paz. Paralelamente, o educador vai trabalhar o delta, o coeficiente de verdade, o quanto de verdade ele tem dentro dele. Qual é a verdade que move o educador? Às vezes o educador ele escolheu uma profissão que não é a certa e ele não vai poder, com a atual condição dele, trabalhar nesses níveis aqui. Ou então a gente tem um educador que escolheu bem, é uma ótima pessoa, então nós vamos ter um alto coeficiente de verdade interna dentro desse educador. E ele vai entender então qual é a dimensão do profissionalismo de trabalhar essa verdade. E aqui é uma coisa que nós terapeutas também sentimos, é assim, nós sentimos muita alegria de trabalhar do que a gente trabalha. A gente até pagaria para trabalhar com o que a gente trabalha. Porque esse aqui é que nem uma pergunta, quando nós estávamos estudando, surgiu uma pergunta, se não tivesse constelação, o que a gente ia trabalhar? Aí um olhou para o outro assim, eu fiquei muito triste, falei assim, gente, eu ficaria muito triste, porque eu pensei psicologia, desisti, pensei em trabalhar, ser médico, desisti, porque eu achei que era uma encrenca ficar cuidando dos outros, e depois ficava coagulado numa profissão. Então, para mim foi muito importante entender que se não tivesse isso que eu estava trabalhando, eu ia ficar triste. Então, nós vamos trabalhar essa dimensão interna, tudo simultaneamente, né? Então, acaba a primeira etapa, que é trabalhar as emoções. Aí a gente entra na segunda etapa, que é o quarto daquele papelzinho, que entra as competências. Aí, nós vamos trabalhar simultaneamente, cada vez que tem um xizinho, que nós vamos trabalhar simultaneamente. Então, por exemplo, trabalhar escolhas. Quais são as escolhas que a criança tem? Vamos trabalhar. Na verdade, essa parte aqui que tem o X azul, nós estamos coletando os dados, levantando o banco de dados. E as escolhas dos pais? Quais são as escolhas que os pais têm? Quais são as escolhas que os educadores têm? Depois nós vamos trabalhar esses itens aqui, que são realidade, mundo, força motriz, as competências numéricas, as competências escritas e as competências ambientais. E aqui a gente cruza com as matérias que estão sendo estudadas na escola, para que também os pais se aproximem do que está acontecendo, entendam. E aqui nós vamos precisar da Camila e de outras pessoas que são responsáveis pelo desenvolvimento pedagógico para fazer essa inserção aqui. Aí, uma vez que a gente levantou os dados, nós vamos partir para o mapeamento das emoções. Aqui que está aquelas 6 dimensões, ó, disposição, aceitação, com as frequências aqui, tá vendo? E aqui nós vamos para trabalhar para cada um desses, tem os afetos invertidos. E aí está lá naquele papelzinho, a gente pode depois aprimorar e vamos trabalhar dando notas, vendo qual desses afetos estão ligados, a pessoa sente que estão afetam essa pessoa. Quais desses afetos afetam? Mas
É assim mesmo. Aí nós partimos para a terceira, para a próxima fase, eu já não sei qual que é. Partimos para a próxima fase, que nós vamos trabalhar P1, P2, P3. Que é, vamos acertar a mãe, todos têm mãe. Educador, pais e as crianças, todos também. Todos vão ter que trabalhar a mãe. E no curso de aprendizado sistêmico, o curso tem um dia inteiro, não sei se a senhora lembra, que trabalhamos mãe. Você lembra? Você já fez esse módulo mãe, não fez? Tem um dia inteiro que a gente trabalha pai. Qual é a dimensão de pai? E aqui são as mesmas competências que a gente tem no curso do aprendizado, que nós vamos trabalhar aqui. Então, e vamos encontrar e colocar num bom lugar os pilares mãe, pai e eu mesmo. E aqui é o trabalho sistêmico que nós vamos trabalhar. Aqui pode até ser necessário atendimento de constelação para pais, se for o caso. Nas dificuldades, nós vamos ver que existem dificuldades a nível de pessoal, níveis de cuidado, níveis de relacionamento e níveis de trabalho. E aqui nós deixamos de fazer coleta, porque agora aqui é X vermelho. Aqui são as informações que a gente já tem que nós vamos colocar nesses X vermelho. Espera aí. Aqui nós estamos trabalhando, não é mais só coleta, aqui as pessoas já vão trabalhar com os seus bancos de dados e vão costurar aqueles afetos, aquelas respostas que já foram dadas para aprimorar. Porque é como se a gente falasse assim, o fato de ter passado uma vez por cima do lago, não dá para a gente a noção do fundo do lago. Então aqui a gente passou uma vez e agora vamos passar de novo pelo fundo. Nós vamos mapear agora mais por dentro. Então a gente volta naqueles pontos com um novo empacotamento e vamos trabalhar no mesma coisa no multinível, criança, pais e educadores. Aí, quando chegou tudo isso, é que nós vamos botar a mão na massa. Nós vamos fazer elevando a vibração. Nós vamos ver quais são os temas que jogam a energia para baixo e quais são os temas que jogam a energia para cima. Para nós não interessa ficar abaixo de 200 Hz, nós queremos os temas que façam a subida. E para trabalhar essa vibração, a subida da vibração, nós vamos voltar naqueles mesmos, por exemplo, aqui ó, meu corpo é ligado a cuidados pessoais, que é ligado lá atrás. Então aqui é o meu corpo, eu e o mundo e o meu contrato. O contrato comigo, com a vida, o contrato com Deus, o contrato. Aqui só o adulto consegue entrar nessa dimensão do contrato. A criança não consegue entender. Mas então a gente vai trabalhar aqui e esses aqui já estão também naquele WhatsApp de ontem. Então nós chegamos no final. No final do processo nós vamos tentar beliscar a ordem e fazer com que a criança seja uma criança observadora. Fazer com que os pais sejam um adulto observador. E fazer com que o educador seja um mestre observador. Então, esse é aonde a gente pretende chegar, no estado de observação, que é o estado de presença. E aí, nesse estado de presença, a gente vai perceber, então, que as cores são refração da luz, e que a luz prende a gente na grande luz, que é ilusão, e nós precisamos sair desse processo de ficar apenas dentro do que a gente vê, mas entrar no que é a realidade e no que é. E aqui parece que a gente chega num bom termo e que a gente fala assim, bom, agora cada um faça a sua estratégia de vida. Até aqui a gente já pôde fazer. O que você achou, irmãzinha? Ótimo! Eu só tenho umas perguntinhas, mas vamos adiante. Então vamos perguntar como que a Thalita sentiu. Pode falar, Thalita. Senti muito bem. Ali no objetivo final, achei maravilhoso. A partir do que cada um vai por si, porque não tem como ser levado mais.
me veio na hora de falar, que você falou, o contrato. O adulto é possível acessar o contrato, a criança não. Me veio assim, o quanto as crianças e adolescentes têm de adulto. Isso. Me veio essa questão. É. Agora é você, Alex, o que você diz? Eu gostei, eu tô gostando, tô animadíssima, acho que é um projeto maravilhoso. E quando você fala que tá junto, irmã, a gente fica feliz de fazer um trabalho assim. Imagina eu. Imagina eu. Bonitinho. Então tá. Pode começar as perguntas, irmãzinha. Sim. Quando eu imprimi o projeto, né? E depois fui olhando com calma todos os passos. Pelo que eu entendi, agora nós vamos ter que reduzir o programa, não é isso? Uma parte que o aluno vai ter o contato, que vai ser para o aluno, parece que a parte introdutória que tu fizeste vai ser mais um tipo de uma formação de conhecimento, mas o programa ele vai começar a atuar a partir de trabalhando as emoções, é isso? Isso. Aparentemente a palavra enxugar não quer dizer diminuir, porque a gente vai começar a criar as apostilas. Nós vamos criar a apostila da criança, a apostila dos pais, a apostila dos professores, dos educadores, tudo com a mesma carinha, tudo na simultaneidade, com os temas. Então, se por um lado parece que é para simplificar, por outro lado vai até aumentar. Nós vamos agora sair de 10 páginas, vamos para 100 páginas, entendeu? E nós vamos... Então o objetivo também é preparar material específico. Específico. Da criança, do pai, do educador. Por isso que nós estamos juntos aqui. A Thalita tem bastante experiência com escola, ela até agora trabalha com isso. Então, a ideia é da gente sentar e começar a produzir, então, a apostila que vai trabalhar a criança, a apostila dos pais, a apostila dos educadores, tudo meio simultâneo, tudo com a mesma linguagem, tudo com a mesma marcação, a mesma numeração, tudo... Só que talvez alguma palavra ou outra mais adaptada à linguagem específica, né? Então, o eixo do trabalho é trabalhando as emoções, nomeando os afetos invertidos, liberando a criança para subir a vibração e depois soltar no mundo. Essa que é essa que é a ideia. Como é mais ou menos assim, o que passa no programa? Como passar isso para o professor, para o aluno e para o pai? Porque existem programas dentro da escola que a gente tira uma vez na semana, por exemplo, para a criança, digamos. Como isso vai acontecer no dia a dia? E como é que o educador vai receber? Porque mais ou menos, o que a gente pode pensar? O que é a senhora, o que você acha que pode acontecer? Porque se a gente falar assim, nós vamos fazer uma apostila que a gente vai ler todas as segundas-feiras, se a gente começar em agosto, todas as segundas-feiras do segundo semestre. A gente vê quantas tem e já produz o trabalho para aquilo ali. Quando acabar o ano, a gente vai querer mais. Certo? Então a gente tem que pensar que o ano que vem a gente pode continuar a mesma matriz, que é verdade, amor e vida, a mesma matriz segue para sempre, porque são coisas inesgotáveis, entendeu? Se nós tivéssemos... Desculpa aí. Verdade, amor e vida, certo? Como eu vou conseguir que um educador ele vai conseguir trabalhar essa criança, ajudar na sala de aula, a criança de 4 anos. E ao mesmo tempo, aquele professorista, que também vai ter a sua preparação, vai conseguir passar isso para o aluno lá do 9º ano.
Aí, aqui, como nós poderíamos fazer para trabalhar isso, para que quando aquela criança tiver 5, 6 anos ou 10 anos, ela vai receber aquilo mais de uma dosagem maior, não sei. Ou seria um programa que vai realmente contemplar tudo e dali já vai transformando a criança, independente da idade. Irmã, eu penso, a gente nem conversou sobre isso, mas eu penso que a apostila dos pais e dos educadores, ela fica a mesma para qualquer idade da criança. E a da criança vai ter que ter mais de uma, porque para as crianças menores a gente vai trabalhar com desenhos, para crianças intermediárias a gente vai arrumar uma outra maneira. Eu acho que tem que ter umas 3 apostilas para a criança, né? Ó, eu acho que quando falar de adultos, que são os pais, os professores, né, a gente sabe que eles são velhos, mas não são adultos. Eles têm bastante idade, mas não são adultos, certo? Nosso objetivo é fazer eles serem adultos. Aí, o método que eu estou achando que seria bacana seria através de perguntas. Senão, a gente fica dando resposta pronta, a pessoa ela é domesticada, ela é amestrada. Eu queria trabalhar com perguntas. Então, quando falar, por exemplo, sobre vida, quando estiver trabalhando adulto, fazer perguntas. Qual é o oposto da morte? Com perguntas, sempre. E aí, a gente tem usado no curso de terapia os encontros chamados baldeações. A gente pode fazer a mesma coisa. Cada módulo que a gente fecha, cada estágio que a gente fecha dentro do curso, a gente faz reunião e faz baldeação. Muita reunião desestimula, principalmente pais. Quando a escola chama pais para vir na escola, ele sempre acha que vai tomar uma bronca do filho, que o filho fez alguma coisa errada. Então, nós vamos trabalhar os pais à distância. Deixa os pais trabalharem em casa, eles não têm que vir. Só no final dos módulos é que eles vêm fazer baldeação. Assim, tem um momento no início, vai ter 6 momentos dentro, né? Nós vamos dividir agora a dinâmica tudo em 6, que são aqueles 6 níveis que a gente vai trabalhar, né? E aí a gente divide em 6 e fazemos o encontro no final. Uma questão que nesse trabalho não tem freiras, chefa, subchefa, educadora top, educadora média, professora nova. Todos vão ser educadores iguais. Você topa? Isso. Porque aí todos vão poder trabalhar simultaneamente as mesmas questões. Qual é o grau de verdade que você tem como educador? Então, se a gente agora tiver de acordo, nós vamos partir para a fase de começar a produzir as apostilas. As nossas escolas, elas são organizadas assim. Nós temos uma irmã, que ela é sempre a diretora pedagógica. Essa ideia, lógico, posso dizer que veio de mim. E eu estou dentro. Eu faria com muito prazer, mas eu quero mesmo inserir, porque depois isso ela vai